professor Pita não vai conseguir participar, ele tá numa outra aula, numa outra disciplina, e só aprontando aí, né? Olha o pessoal lá, ó. Olá, Oséias, tudo bom? Maravilha, deixei todo mundo... E a Estela também chegou ali. Ok. De faturamento. Microfones de todo mundo aberto. Maravilha. Bianca, Rafael, Juliana já tinha falado. Ok. E a Pessoal, eu marquei... princesinha atrás está animada, professor. Tá, não, ela vai ficar porque minha esposa teve que sair. Foi o único momento que ela conseguiu sair para fazer algumas coisas. E eu falei, não tem problema, deixa que ela fica aqui, ela gosta, ela tá cheia de brinquedinhos ali, né? E ela entra aqui, ela sobe na cadeira e fala assim, oi, pessoal. E já começa a falar. Ela fala, papai, tá trabalhando? Tô. Aí ela olha para a tela, oi, pessoal. Porque eu fico o dia inteiro aqui né, no monitor, conversando com a turma. De manhã, a manhã toda e a noite toda. Hoje, minha próxima aula da graduação é só às 9 da noite. Então, ainda nós temos bastante tempo aqui. Tá ok? Tem mais chegando. Salete, Jéssica. A turma está aparecendo. Alguns já não vão poder aparecer, tá? Porque estão fazendo disciplinas que precisam, né? Algumas disciplinas que são necessárias. E aí eu falei, olha, nós vamos... A maioria dos que já estão fazendo disciplina, a gente já conversou bastante também durante os nossos encontros. Vocês sabem que teve muita gente que conseguiu conversar comigo fora do horário das aulas, né? Então, nós tivemos durante a tarde, no finalzinho da tarde, à noite, às vezes, depois da aula da graduação. Então, um feedback que eu falei para o professor Pita, né? Que essa disciplina valeu muito a pena, ela rendeu. Eram para ser 4 encontros apenas, e no fim das contas, acho que foram 2 meses de aula, praticamente, né? 1 mês e meio aí de aula, e que você pode participar muito mais do que 4 encontros, eu imagino isso. Então, nós temos que entender, né? Isso aqui. Filhinha, vem aqui, ó. Deixa eu mostrar para o pessoal. Olha lá, eles estão lá já. Então, você brinca um pouquinho aí, a mamãe já está chegando. Ela está aprontando. Ela quer atenção. Ok. Pessoal, eu vou começando. A Mariana, ela... Ó, a pessoa está escutando lá, filhinha. Deixa eu falar. Então, vem aqui brincar. Vou ligar um desenho para ela. Fazer o que todo pai diz, não faça isso. Mas para quem tem filho, sabe que uma hora ou outra isso acontece. Tá bom? Não tem jeito. Aqui. Salve, galera! Obrigado pela compreensão, né? Mas a Isadora tem 2 anos e a gente vai se virando o dia inteiro aqui em casa, né? Junto. Olá, o Heitor chegou, Beatriz. Ok. Como eu estava falando, a Mariana nos proporcionou um material de encerramento, que é um PowerPoint, e que nos mostra justamente as principais características do jogo, aquilo que vocês realmente agora vocês começam a entender a importância. Antes, no início, talvez não era tão evidente, e alguns insights importantes, né, para que a gente leve para a nossa vida empresarial. Seja você dona de empresa, um dono, um gestor, a área comercial, vendas, logística, controladoria e por aí vai. Independente daquilo que você assume, você no final dos jogos você começa a perceber o quanto que esse pensamento ele é sistêmico na visão geral
e ele é sistemático, na visão de que se uma decisão não pode ser tomada até aquele momento, né, raras são as possibilidades que você tem de voltar a uma nova decisão e poder ajustar, né? Na empresa, principalmente questão impostos, questões legais, você sabe que vocês têm prazos que são irreversíveis. Nos jogos, claro, nós temos um pouco mais de maleabilidade para poder trazer para você uma chance, inclusive, do aprendizado, inclusive de você rever algumas coisas. Foi o que aconteceu no começo, em que chegou o momento que a gente não sabia se ia voltar para a aula normal ou não, e aí eu retrocedi, né? Eu fiz um retrocesso da própria, né, do próprio período. Aquilo não era uma coisa planejada, mas eu tive que explicar para a Mariana e para o pessoal da LDP, né? Eu fiz esse retrocesso de propósito porque haviam algumas questões do calendário ali que não foram ajustadas. Em outros momentos, eu acho que o momento mais difícil realmente foi a decisão de eu ter que voltar atrás em relação à própria compra de matérias-primas que vocês fizeram, né? E acabou que teve equipes que conseguiram comprar, né, no leilão, e eu tive que tomar essa decisão que eu achei que foi válida porque depois todo mundo participou. E no fim das contas, né, nós tivemos aí uma boa participação, depois o pessoal conseguiu comprar e tudo. Não foi fácil, realmente eu tive que me justificar tecnicamente isso, mas em prol de ver depois, né, todo mundo se virando e aprendendo. Poxa, professor, uma equipe apertou no último segundo. Ah, então vocês participaram, né? Participamos. Teve gente que não participou, mas acompanhou. Viu que tinha, né, o leilão, que estavam comprando, mas acabou, não, professor, só estava acompanhando o leilão, mas eu não queria comprar. E por fim, acho que os momentos assim, né, mais energéticos que foram assim, foi o final, porque daí os que estavam em primeiro, segundo e terceiro ficaram o dia inteiro conversando comigo. Professor, o que eu faço? E agora? Não tenho mais produto para vender, não tenho mais matéria-prima, aumento vendedores, fecha a fábrica, compro tudo, faço empréstimo. E aí eu não podia dar tantas dicas assim, porque afinal de contas, se eu falasse alguma coisa do que o outro concorrente estava fazendo, era capaz de você fazer meio que parecido e aí não ficaria né, uma corrida justa. E aí eu fui tentando dar uma instrução, olha, você verificou a alocação de vendedores, verificou preço, porque preço era gratuito, né, para você comprar. Você verificou o e-news, porque no e-news tinham algumas situações ali dizendo, né, que o mercado tinha dado, né, alagamento, tinha dado problemas, tal. E aí sim, as pessoas, professor, realmente, aqui ó, é a última clicada que eu vou dar e eu concluo dessa forma. E aí eu fui vendo, né, já a perspectiva da pessoa estar no ranking. E assim, o primeiro e segundo lugar, tanto do MBA 1 quanto do MBA 2, eles estavam muito próximos ali. Você percebe que as decisões elas foram feitas de maneira muito precisa, tá? Mas aconteceram algumas coisas no mercado e que tiraram alguns um pouco da jogada. Essa foi a grande sacada, né? De que não foi na decisão do 7 ou exatamente do 8, mas lá do 6. Então, no 5 e no 6 já começaram a apresentar algumas informações extremamente, né, político, econômico, sucesso tecnológicos, ou seja, do ambiente mercadológico, que a gente chama mercadológico estratégico, que nos mostraram algumas decisões que deveriam ser feitas a médio e longo prazo, né? Mas, obviamente, que não dava para arriscar tanto, né? Comprar muita matéria-prima ou deixar, né, negligenciar a matéria-prima, investir em outro lugar ou não investir. Então, são coisas que a gente foi, no decorrer, aprendendo e verificando. No fim, ali, eu percebi algumas equipes falaram, não, professor, eu já percebi que isso eu tinha que ter tomado decisão lá no quarto período, ou no terceiro, ou no quinto, né? Mas as coisas ocorrem. O que nós vemos, né, de realidade é que nas nossas empresas, quando você tem uma empresa que muda demais, e não dá para dizer que uma empresa chamada governo, né, não o governo atual, mas todos os governos, o governo às vezes do teu município, da tua cidade,
governo do estado, governo federal, governos estrangeiros, né? Quando eles têm muita mudança, você percebe que o desempenho, entre aspas, da empresa governo, ela não vai tão bem. Na empresa, né, privada é a mesma coisa. Muda de chefia, muda de direção e você tem às vezes alterações estratégicas muito grandes. E vocês, fazendo um paralelo, no período 7, vocês devem ter percebido o quanto que não dava mais para voltar atrás e mudar. Lembra dos indicadores estratégicos? 5, 6, 7, 8? Então você não conseguia mais voltar. Se eu não me engano, acho que até o 5º período poderia. Mas naquele 7º, 8º, você falou, nossa, professor, agora que eu entendi para que servia, né, aquele posicionamento estratégico. E porque havia aquela multiplicação, o ranking de vocês era totalmente voltado a, né, aquela decisão, e você percebia o quanto que aquilo tinha, né, um elemento estratégico. Tinha um elemento estratégico, mas não dava para voltar atrás. Quando você, na tua empresa, quiser ou ver a necessidade de voltar atrás, obviamente que nas disciplinas do MBA, que você está tendo ou que já teve, a gente vê, às vezes, uma necessidade de um choque de estratégia, né? Um choque de cultura, uma mudança abrupta. Aí, talvez a Mariana nos escutando, né, da LDP, tenha um botãozinho lá dizendo assim, choque de cultura, ou seja, mudar tudo. Mas isso custa, né? Isso tem uma visão estratégica diferenciada, isso tem dezenas de outros elementos que vão entrar dentro da empresa e que, para uma organização normal, ela muda de nome, muda de posicionamento, muda de comunicação. Nos jogos, talvez se a gente tivesse mais um ano pela frente e tivesse essa possibilidade, você realmente entraria numa mudança total da tua estratégia. Tá? Algumas pessoas falaram, professor, realmente, se eu pudesse voltar atrás, no 5º, eu voltaria e viria que a estratégia deveria ter sido mudada lá atrás. Mas, é aquilo que eu falei lá no começo, o aprendizado, né, esse insight, você vai começar a perceber lá na frente. Né? E aconteceu no 6º para o 7º, 7º para o 8º, e aí você não tinha mais, né, coisas para serem colocadas. A Mariana, que é a consultora da LDP, está aqui, agora que está a maioria chegando aqui comigo. Pode chegar ali se ela quiser dar um oi para a turma. Olá, Mariana. Tudo bem? Pessoal, a Mariana, então, é a assessora, né, a consultora da LDP. Como eu falei para alguns no começo, ela que dá todas as nossas orientações técnicas e em relação a tudo que acontece na LDP, inclusive da nossa própria programação, e que ela viu que não foi fácil a gente ter preparado um módulo para ser presencial e de repente era totalmente online. Ele funciona online, tanto que funcionou, né? Ele já era previsto isso. Mas isso deveria ter sido planejado, né? Com certeza bem antes, dizendo, olha, isso aqui vão ser tantos encontros, tal, mas deu certo, né? Então, eu agradeço a participação da Mariana, tá bom? Eu vou apresentar o PowerPoint agora que ela nos mandou e depois a gente vai ver as equipes campeões. Eu queria saber se o pessoal já conseguiu ver os relatórios. Deixa eu dar um mute. Todo mundo conseguiu ler o relatório? Heitor, Vanessa, Confesso que eu não Felipe. consegui ler tudo ainda. Tá, vocês viram que é bem rico, né? Um Tem bastante relatório, informação lá. bastante informação. O Bernardo deu ok. Vanessa, Beatriz, Ana Carol, Jussiana. Né? Eu acho que sim, vocês vão depois sim, vão desvendar, né? Aqui dá para aparecer aqui. Ah, obrigado. Minha esposa veio me dar um help aqui, obrigado. Então, assim, esse relatório ele serve para você poder, então, analisar devagar, analisar, né, todas as informações tal, que possam ser utilizadas no decorrer. Tá? Se tiverem mais dúvidas, me mandem um e-mail, podem entrar em contato direto com a LDP, porque às vezes você olha assim, poxa, mas eu não entendi bem isso, o que poderia ter sido feito e tal. Pessoal, continua, o aprendizado é esse. Espero que dos próximos jogos que você tiver a oportunidade de participar, e eu sei que você vai participar, tem gente que está fazendo o primeiro MBA, tem gente que já é o segundo,
né? E tem muitas empresas que contratam os serviços da LDP como jogos para aplicar entre os gerentes, entre os próprios gestores, né? Então, isso acontece, é bem interessante, sabe? Participar. Existem outras versões da LDP também, existem ajustes, existem diversas possibilidades de você aprender. Por isso que nós estamos aqui, beleza? Continuando aqui, pessoal. A ideia é que a gente toque aí por no máximo uma hora, né? Ou seja, era das 7 às 8. Então, vou colocar para vocês aí a nossa apresentação. Deixa eu ver se ela está disponível. Ok. Maravilha. Pessoal, então esse aqui são os slides que a Mariana nos proporcionou. Já a gente colocou até a versão 7, né? Agora a versão 8, o final eu abro diretamente ali, que tem aqueles carrinhos que correm ali, né? Que vai ficar interessante. Como se formula uma boa estratégia? Vocês perceberam ali que desde o início, desde a decisão, de vocês optarem por uma região e optarem por uma posição estratégica, fez a diferença até o final. Os grandes estrategistas que a gente conhece, o Michael Porter, e ele nos propõe, né, algumas formas de posicionamento estratégico. E eu sou um apaixonado por posicionamento estratégico, ou seja, aquilo que você se propõe a ser e segue. Ou seja, aquilo que acontece no teu balcão da tua empresa, balcão virtual, balcão, né, tradicional, na fábrica, ele tem que ser, tem que acontecer na mesma realidade com o qual você programou lá na tua estratégia. Algumas empresas de vocês provavelmente fazem aquelas reuniões anuais de estratégia, vão lá num hotel, tudo 3 dias, fazem tudo aquilo. Mas eu vejo, e nós como professores, a gente atua também como consultor, como a gente faz análises, né, das grandes marcas, das pequenas e médias empresas, e a gente percebe que as grandes falhas estão nessa mudança, né, de você, às vezes, começa a mudar o posicionamento. Você era um produto de alto valor agregado e de repente está fazendo promoção, 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 e de repente está vendendo em marketplace, e de repente está atendendo outros mercados, e aí o consumidor olha para você e fala assim, poxa, mas essa não era aquela marca boa que a gente comprava antes? Mas mudou. E aí, a hora que muda, você entra numa visão, assim, uma lente comum do consumidor. Todo mundo acha que você é a mesma coisa. Eu já passei por diversos, né, grandes problemas de marcas quando eu era diretor de marketing de algumas empresas, em que a diretoria falava assim, pô, a partir de agora nós vamos fazer isso. Mas isso aí foge contra nosso posicionamento estratégico. Mas é o que vai nos salvar. E não foi o que salvou. Então, muitas das empresas, algumas delas se salvaram, né? E hoje domina o mercado nacional, né? Né, que vocês conhecem, uma das universidades que eu dirigi o marketing era a Unicesumar, e foi muito interessante, né? Na época de 2006, foi toda aquela proposta estratégica. E outras instituições já não existem, como a Faculdade SPEI, também fui diretor de marketing na faculdade, e aí pergunto, como se formula uma boa estratégia? Nas últimas reuniões, a gente percebeu que a falta de direcionamento estava nos comprometendo a própria marca. Aí, uma discussão conceitual. Dimensionar bem os investimentos em capacidade. Deixa eu minimizar aqui. Na capacidade com a perspectiva da indústria. Alguns tiveram a possibilidade de comprar, né? As informações lá pelo período 3, 4 e 5. Aqui nos mostra o quanto que tinha, né, de oferta global, né, e quanto que foi a demanda real. No início, lá nos primeiros períodos, foi meio que um chute, né? Foi meio que, puxa, professor, existe uma demanda prévia, né? A gente já tem umas informações, mas será que isso vai ocorrer ou não? E aí você começa a verificar o quanto que as empresas, em média, isso aqui é média do período 3 a 8, vocês foram colocando, tá? Construir uma visão do futuro com foco na consistência interna entre objetivos que são estratégicos. É uma questão que aconteceu. Um preço muito barato, né, para, às vezes, você ter uma posição lá que não era tão condizente ao preço barato. E outras empresas, preço muito caro a uma outra condição que não estava muito de acordo. Então, aqui, veja só. As empresas, isso vocês começaram a perceber, que colocaram indicadores de número 8, ou seja, nós acreditamos muito que essa visão,
né? Essa estratégia é o que a gente quer, o que a gente espera da nossa empresa. Foram empresas que obtiveram um ranking, né, alguns desempenhos maiores. Quem colocou tudo 5, tudo 5, 6, 5, 6, acabou percebeu que vendeu pra caramba, mas não tiveram aquele efeito multiplicador, porque não estava condizente com a estratégia. Nessa empresa, eles queriam faturamento e mercado 3. E os direcionamentos foram todos para faturamento e mercado 3, faturamento e mercado 3. Obviamente que alguns optaram por nem atuar em determinados mercados, também tiveram resultados, tá? E outros colocaram 2 elementos de estratégia, uma estratégia múltipla, né? Colocaram lá 6-6 ou 7-7, mas o ideal realmente é a crença naquele objetivo que você tem de número 8, né? Pesos altos para os objetivos prioritários é igual um foco estratégico. Tem um autor, o Al Ries, que ele, junto com o Jack Truth, eles também estudaram, né, a questão do foco, posicionamento. O Jack Truth é aquele, né, marketing de guerra. E o Al Ries é posicionamento, positioning. O livro dele é da década de 80, anos 90. Mas até hoje eles são úteis e eles são atemporais. Então, acho que uma grande lição, né? Qual a estratégia da minha própria organização? Eu tenho que saber para eu poder vender bem, para eu poder trabalhar. Voltando aqui. Olha só, aqui algumas empresas, não lembro se era do MBA 1, mas que colocaram, ó, tudo em vermelho, 8 e 7, 8 e 7, 8 e 7. As demais colocaram 6, 5, 5. Então, você não está errado de colocar um posicionamento estratégico dessa forma, mas você sabe que o efeito multiplicador do teu foco, ele pode ser melhor para os seus resultados. Então, aqui é uma imagem que mostra o que teus colegas fizeram, o que as equipes de uma das turmas fizeram. Construir uma visão com consistência interna. Então, aqui, entre os objetivos estratégicos, isso aqui eu já mostrei, e aí você tinha algumas questões de atuação, de alocação de vendedores, atuação de mercado, aumentar a produção, né? Colocar pesquisa e desenvolvimento, tudo aquilo que você ia decidindo internamente estaria, né, aplicado ao efeito multiplicador do número 8, que é o peso que você escolheu. Aqui, novamente, né, grandes mercados com foco no faturamento e uma consistência interna. Ou seja, eu estou mandando produzir, eu estou faturando, eu tenho uma equalização dos preços que eu sei delinear o preço para região 1, região 2, região 3. E não só o preço, a forma de pagamento também que você colocou. Análise da consistência, meio e fim. Então, o dimensionamento da planta, a localização da fábrica, compras e estoques. A grande briga, né, foi compras e estoques. Uma hora lá a matéria-prima sumiu. Investimentos e pesquisa e desenvolvimento. Tiveram alguns que colocaram bastante pesquisa e desenvolvimento e não conseguiram, sabe? Não conseguiram decolar. Propaganda, né? Vocês viram com propaganda tradicional ou propaganda digital? E o preço de venda. Ocorreu, né? Talvez ali por falta de tempo, e eu sei que vocês também têm outras disciplinas e tal, de algumas equipes não determinarem os preços de vendas em determinados locais. Tá? Então isso prejudicou. Alguém quer falar? Ok. Então tá. Deixa eu só. Mariana, se você quiser falar, a qualquer momento pode me interromper, tá? Eu sei que você às vezes tem outro compromisso. Eu só convidei a Mariana para vocês entenderem o que é LDP, tá bom? Então fique à vontade aqui. Se precisarem. Mas foram uma excelente experiência aí. A gente viu que a maioria das empresas, né, tinham foco, né, estratégico, então definiu claro o foco, porque é importante, porque se a gente não tem foco, a gente, né, numa situação que falta, né, enfim, falta um mercado, se a gente não tem foco, a gente não sabe para onde a gente vai, né? E a mesma coisa aí da consistência interna, entre os objetivos que eles têm que se auto-reforçar, né? A gente diz, quando eu tenho foco e eu tenho consistência interna, então se eu quero atuar em grandes mercados, faz sentido eu ter foco em faturamento. Se eu quero atuar em pequenos mercados, eu posso, então, colocar um foco maior em lucratividade. Então, esse auto, né, reforço entre
que seria a consistência interna entre os objetivos, é muito importante. Então, quando a gente fala que eu ponho lá os pesos altos para os objetivos prioritários e tenho foco estratégico, e eu tenho consistência interna entre os objetivos ali de mercado e os econômicos financeiros, eu garanto essa consistência interna, né? E aí, depois o professor foi lá para a consistência meio e fim, que é o que ele está mostrando agora, que a gente tem que garantir, então, essa relação entre esses objetivos estabelecidos e as estratégias e políticas funcionais, né, que a gente implementou, certo? Mas está indo super bem, a turma foi muito bem. No geral... Foi muito legal essa experiência, né, de maneira assim, muito enriquecedora, porque mostrou, né, como mudar, como fazer, tal. Deixa eu voltar aqui, ó, nesse aqui. E até mesmo, observando ali que a Mariana estava falando, até mesmo o foco diante das falhas. Eu digo falhas não, né, mas problemas, que são as ameaças. Então, aquele negócio da enchente e perder estoque. Ou ainda, no último capítulo, que o fornecedor falou que estava com pouca capacidade de atender a matéria-prima, a pessoa que acreditava naquele foco ainda conseguiu, né, conduzir os esforços para tirar o melhor proveito daquilo. Já quem não tinha tanto foco, tem um problema na região 2, vai para a região 1, vai para a região 3. Só que aquilo também acaba não trazendo um benefício que a gente, né, imagina para o final. Depois, voltando aqui, formular uma boa estratégia com bom direcionamento de investimentos, foco, consistência interna. Isso significa sucesso garantido? Não significa, porque tem muitas coisas que vão mudando. A empresa que sabe quem ela já é dirigida assim de uma maneira, né, que assim, é complexa. Agora, imagine uma empresa que nem sabe quem é, não sabe que foco que ela tem. Se ela tem um foco A, B ou C. Se ela atende mercados A, B ou C. Né? Você percebe isso, um exemplo de mercado, quando você está negociando business to business com um fornecedor, e às vezes o fornecedor ele é muito criterioso dizendo, eu não posso te atender com esse produto. Puxa, mas eu achei que você fosse especialista nisso. Não, para esse tipo de serviço ou produto, você tem que contratar uma outra empresa, que é meu concorrente, mas eles são especialistas nisso. E aí você começa a perceber o quanto que o mercado que diz não, eu não faço, é um mercado que sabe em que ele é bom. Tanto que, né, trazendo à tona também um dos grandes, né, da administração, tá, o pai da administração moderna, o próprio Peter Drucker, né, pai da administração moderna, que trouxe para nós e falou assim, puxa, se você não sabe qual o seu foco, realmente você não sabe agregar valor, você não sabe conduzir a empresa e a tua empresa, ela deixa de descobrir o ponto forte. Porque o Drucker era legal que ele diz o seguinte, se você é bom em alguma coisa, a chance de você se tornar excelente e aí conseguir um resultado 7, 14, 25% a mais do que a média do mercado, aí sim você está realmente numa empresa de sucesso. Agora, se você não sabe o teu ponto forte, simplesmente você vai trabalhar entre os bons. E o bom, ele não tem uma margem boa, não tem uma margem que supera. Né? Um dos grandes livros estudados hoje, do Jim Collins, ele diz como que feitas para durar, década de 90, ele diz para nós como que essas empresas cresceram. Foco estratégico. E aí com isso você aumenta o valor do teu produto, agrega, a margem aumenta, porque daí você tem, né, o fornecedor, você negocia melhor com o teu fornecedor. Então, o sucesso garantido nunca vai ser garantido, mas ele tem grandes chances de chegar a um patamar de excelência. Análise da compreensão são subsistemas de decisão. E aí, né, volta lá, professor, para produção. Professor, agora clique em marketing aí para eu ver o que eu fiz. Professor, vamos em finanças. Eu tenho 600 mil para emprestar, posso emprestar? Né? Ou, pessoal, professor, eu já demiti todo mundo que eu podia. E aí eu entrava, né, em muitas equipes, eu entrava lá e olhava, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui em produção, deixa eu dar uma olhada em pessoas, deixa eu dar uma olhada aqui que você fez em marketing. E aí vocês percebiam o quanto que isso ele é sistêmico. Tá? Ele é sistêmico na visão de que tudo acontece
de maneira assim muito interrelacionada, né, nos departamentos da empresa. E outro termo que eu gosto muito, ele é sistemático. Por quê? Porque você tem que tomar decisão a cada dia, a cada hora, de maneira a cumprir com as suas obrigações. E isso aconteceu nos jogos, né? Tanto que nós falamos assim, pessoal, divida entre a equipe de vocês, quem que vai lidar mais com marketing, produção, quem que vai cuidar de finanças. E no fim, eu percebi que vocês fizeram isso. Mas no final da decisão, né, no final de apertar ali encerrar o período, eu via que cada um olhava o que cada um fez. Então, por mais que tivesse um gerente, vocês viam a visão do todo. Depois nós tivemos algumas análises, né, importantes a serem observadas, algumas pessoas que colocaram, às vezes, uma capacidade muito grande e entregaram um pouco, matéria-prima também, mão de obra, né, colocada, e que isso, mas também, né, olha só, no P3 ou P4. Então, isso aconteceu lá para trás. De repente, vocês vão olhar, professor, agora que eu estou entendendo, eu coloquei muita gente para pouca produção. Sim, isso ocorreu, foi normal, né? Porque talvez, assim, natural do jogo, né? Você ia aprendendo de acordo com o que vai ocorrendo. E depois vocês foram pensando... Professor, posso fazer um parágrafo? Por que favor. É isso mesmo, né? A gente pode ter uma excelente estratégia, planejar muito bem, com foco, com consistência interna, com consistência meio e fim entre as políticas, mas o mais difícil é implementar, né? Colocar em prática. E para isso, então, que é fundamental a gente compreender esses subsistemas de decisão, né? Como que foram as nossas, refletir como que foram as nossas, a qualidade das decisões em cada um desses subsistemas, né? Na produção, nas decisões de compra, estoque, programação da produção, né? Na área de marketing, observamos adequadamente os limites para propaganda, fizemos um adequado dimensionamento de vendedores, e em finanças, né? Utilizamos as alternativas lá de financiamentos mais adequadas, enfim, será que as decisões refletiram uma boa compreensão, né, dos funcionamentos desses diferentes subsistemas da empresa? Então, por isso que pôr em prática uma boa estratégia é muito mais difícil, né? Então, só um bom plano, ele já é um grande passo, né? Ele garante o foco, né, e a consistência, mas pôr em prática e compreender, ter essa visão sistêmica, né? E aí, os períodos, os ciclos sucessivos de decisões e resultados, eles permitem essa reflexão da análise de causa e efeito, né? E ver que você errou, aí a gente aprende. Então, a gente fala que os jogos, eles usam uma abordagem pedagógica, né, de Kolbe, da aprendizagem de Kolbe, que mostra que é nessa análise de ciclos de decisões, que você erra, aí você analisa, aí você entende, aí você aprende, e isso vai consolidando o aprendizado, né, e o conhecimento. Perfeito. E isso mostra, né, o quanto que eu falei ali no começo, aquelas reuniões estratégicas, às vezes, elas, no decorrer, você percebe que está um turbilhão de decisões, e aí alguém olha assim, pessoal, e a estratégia do começo do ano que a gente decidiu? Não dá tempo, né? Tem muita pesquisa nessa área. Dentro do mestrado, doutorado, a gente pesquisa hoje em dia como que a estratégia, ela se quantifica no decorrer. E a gente percebe que tem muitas empresas que têm estratégia, mas como a Mariana falou, na hora de você colocar isso, incutir dentro do subsistema de decisão, a decisão é feita de acordo com o que está, né, a 1 metro de distância de você. E não uma abrangência, dizendo, puxa, mas isso vai contra o nosso posicionamento e tal. Isso ocorreu. A gente sabe que o ambiente, às vezes, ele exige, né, um ajuste na estratégia. Não é nem com certeza, né, a gente sabe que a mudança é inexorável e aí vai acontecer. Então, a gente garante, a gente sabe que por isso que no jogo ele aparece lá uma oportunidade para a gente reavaliar os nossos objetivos estratégicos lá no 5º período, né? Uhum. Você tem uma perda lá de 2 pontos que você perderia no total, mas você fez lá no início do jogo, aí você caminha, a hora que você vê que a tua estratégia está indo para um caminho completamente fora do que você pensou no início do jogo,
lá no quinto período você teve aquela oportunidade, né, de reajustar os objetivos, quem lembra lá do manual, e aí você consegue redirecionar a estratégia, né, e poder ter o melhor resultado até o final do jogo, caso você tenha se afastado muito da estratégia inicial. Então, a gente sabe que em ciclos, né, a gente revisita essa estratégia e ajusta à medida que o ambiente aí, né, nos coloca em uma situação diferente, enfim. Legal, obrigado, Mariana. Ou seja, esse afastamento, às vezes, como a Mariana falou, ele é proporcional, de acordo com as situações do mercado. Mas quando ele não é, digo proporcional, ou seja, ele é empurrado, né? Você é empurrado a mudar a tua estratégia. Mas enquanto não tem esse fator, né, de ameaça ou oportunidade, realmente seguir aquilo que você propôs vai fazer todo o sentido lá na frente, o valor agregado, a marca da organização, da corporação, né? Aqui também algumas coisas que foram feitas em relação a não aproveitamento, né, daquilo que você poderia ter feito em relação às próprias vendas. Depois, atração, demanda, disponibilidade prejudica os resultados. E nós tivemos a história do operário. Aqui, se não me engano, Mariana, você pode me ajudar nesse slide? Aqui é uma situação em que, né, para essa volume e capacidade de produção, a empresa tinha uma necessidade de 50 operários e ela estava lá com 100, né, e contratou mais 12. Então, é só uma questão aí de não compreender, né, a questão do operário. Aprendeu depois, você vê que depois ele foi reajustando, porque ele foi contratando. Então, aqui são exemplos de algumas, que às vezes você tem uma estratégia brilhante e por não compreender, né, os sistemas de decisão, você pode colocar isso, né, e perder resultado. Colocar isso aqui, né, nessa parte financeira, a gente vê que tem um erro ali, né, onde deixa eu ver qual que é essa aqui. Que teve, a pessoa fez financiamento e empréstimos, aplicações e financiamentos no mesmo período. Né? A gente sabe que são operações simultâneas de financiamento e investimento, elas são excludentes, né, por natureza. Você no mesmo período não faz isso. Então, eu estou tentando olhar aqui qual empresa... Bom, mas enfim, a não ser que excepcionalmente a gente encontre um spread negativo, mas, né? Então, é só para entender, a gente, como que no mesmo período eu aplico e empresto, né? E essa questão dos operários, eu me lembro que essa empresa não aconteceu só com uma, várias, falou, professor, a gente não sabe o que está fazendo, a gente já entrou em empréstimo automático. Daí eu olhava assim, mas espera aí, olha o tanto que vocês têm de mão de obra. Né? Tava assim, tipo, 36 mil de mão de obra para 2.000 unidades. E aí mas não está batendo. Professor, a gente achou que podia contratar muita gente, não sabia que tinha custos e tal, né? E aquilo que você falou também, essa questão dos empréstimos, empréstimos e financiamento. Oi, quer vir aqui? Só quer participar. Pessoal, continuando, a gente viu, né, como que funcionam os subsistemas. Contratação, concentração em relação ao preço. Esse aqui ficou bem, né, engraçado, assim, no sentido de que houve uma falta de percepção ali. Eu me lembro, uma das equipes me falou, mas professor, eu juro que coloquei o preço, né? E acabou ficando, né, sem a distinção dos preços nas regiões. E isso pode ocorrer. Esse ponto é importante, né, de atenção e concentração, que é um ponto que é muito importante na hora da gente implementar bem a estratégia, né? Porque uma decisão errada pode pôr por terra, né, uma boa estratégia. Então, uma empresa esqueceu de lançar preço durante 2 períodos, ou seja, deixou de vender por 2 períodos do jogo, né? Em uma outra edição, uma empresa colocou o preço de venda em uma das regiões de 23 e, na verdade, era 123. Né? Então, um erro por falta de atenção, que é diferente de você não entender os subsistemas. Às vezes você entende, né? Compreende muito bem os subsistemas, mas erra na hora de preencher a decisão. Tem vários exemplos reais aí, crassos, né? Que a gente, de falta de atenção e concentração,
Eu não sei se vocês lembram, mas teve um funcionário de um banco internacional que ofertou ações na bolsa e com um valor errado e quase quebrou o banco por falta de atenção, né? Então isso a gente vai montando aí, né, essa linha. Então, eu tenho que ter foco, consistência, consistência interna da estratégia, conhecer os subsistemas, então entender, ter uma visão generalista, porque a gente sabe que ser especialista numa área é muito importante, mas a gente tem que ter em mente que quem se torna um líder empresarial e comanda as grandes organizações são aqueles que conseguem, para além da sua especialidade, incorporar essa visão generalista, compreendendo muito bem como funciona cada subsistema da empresa, né? Que uma decisão agora, em quais áreas ela vai gerar impacto, né? E por quanto tempo? Às vezes não é nem no tempo que você tomou a decisão, esse impacto vai vir anos à frente. Então você tem que compreender isso e sempre com atenção e concentração na hora de tomar uma decisão. Perfeito. Teve uma empresa da graduação, até acho que a Mariana acompanhou, que colocou R$990, né? Ele falou, não, professor, mas é que eu vi lá no submarino.com tem um produto parecido com esse a 990. Eu falo, poxa, não precisei tão realista assim, porque a realidade do LDP é o jogo do LDP, é o contexto de dentro do LDP, né? Mas, claro, na verdade, a gente usa né, a ideia do produto genérico para não trazer, para que a gente não traga para a simulação, né, a nossa, como que fala? O nosso... Julgamento de valor, assim, né? Isso, julgamento de valor do mercado, então, porque a gente tem que seguir, então, né, baseado nas regrinhas, no ambiente que o mercado, que o simulador apresenta. Isso aconteceu também em propaganda. Ah, professor, mas com 10 mil não faço nada. Não, mas espera aí, não são 10 mil aqui de mercado, são 10 mil no valor unitário, né, no valor da unidade de dentro do jogo. Você com 10 mil, você começa a observar lá o quanto que isso... Então, isso foi acontecendo no mais. Quem ganhou o jogo, daí vamos entrar lá. Pessoal, vocês podem falar também. Os microfones estão abertos. Quer ver? Deixa eu ver se está. E aí, nós vamos ver quem ganhou, mas eu sempre falo que nem sempre quem ganhou é o que mais aprendeu, né? Muitas vezes, nossos erros permitem tamanha reflexão que a gente leva para a vida, né? E aí, por isso que eu reforço que todos que participaram são altamente beneficiados, né? Com a ampliação da compreensão dos conceitos envolvidos no jogo, certo? Então, por isso, parabéns a todos aí. Vamos lá, professor. Aqui, ó, então o ranking final, né? Vocês já viram. No MBA 1, então o ranking final, a Eletro UP e a Machine Learning estavam disputando, né? 187 contra 173. Depois veio a Eletro Portátil, a ALR e as Soluções. E as Soluções acabou na última etapa, então tentando de tudo, né? O pessoal sabe, a gente, eu também tentei, falei, pessoal, vamos lá, vamos entrar em marketing e tal. Eu acredito que a empresa Soluções teve um aprendizado muito legal, porque nas últimas nas últimas etapas, eles tentaram de tudo para sair dessa posição. A LR e a Eletro também estavam disputando ali, tentando, mas professor, a gente quer subir. E eu lá falando, vocês vão subir. E a Eletro, o P e a Machine Learning sempre começaram, né, no começo. Veja, né, o que aconteceu no último episódio. Depois a gente vai para o MBA 2, tá, pessoal? Então, deixa eu só minimizar aqui. Aqui, ó, na região 1. Então, vocês tiveram esse já na etapa final. Lançando, veja só, um empate aqui entre a Eletro e a Machine. E a Eletro Portátil perto. Deixa eu colocar um... Ó, veja aqui que essas duas aqui estavam competindo muito próximas. Depois vocês tiveram a região 2. Eu já vou falar aquela dos pesos estratégicos. Olha só na região 2. A região 2, as Soluções, ela foi com peso 8, mas elas acabaram não colocando, né? Não conseguindo decolar ali. Mas a Eletro Portátil, que ficou, acho que se não me engano, em terceiro, né? Ela teve um desempenho bom com um peso bom. E a Eletro, olha só, a Eletro P e a Machine Learning só não foram melhores porque nessa parte aqui, os objetivos estratégicos não eram
voltados à região 2, região 3. Ah, professor, mas era assim? Era, eu mostrei para muitas equipes esse modelo aqui, porque se vocês foram aprendendo e tal, né? Aqui, ó, novamente, a Eletro tinha um posicionamento estratégico 7. Aí eles tiveram um bom desempenho e multiplicaram, tiveram o elemento, né, multiplicador, por isso que acumularam mais pontos. Aí, faturamento, vamos ver quem queria ser líder em faturamento e se conseguiu. A Eletro, olha só. A Eletro P. Ó, então, você vê aqui, a Eletro P ficou em primeiro, mas ela não tinha esse grande propósito do próprio faturamento. Quem tinha era a Eletro Portátil. Mas como eles não tiveram bom desempenho, acabaram perdendo, né? Ah, professor, então faz toda a diferença ter escolhido? Faz. A lucratividade, vamos ver, a maioria, né, uma grande maioria optou por lucratividade como um posicionamento estratégico. E aí você vê aqui, ó, 6 e 5 não são tão grandes assim, ó, 6 e 7 sim. Nesse caso, a ALR teve um bom desempenho, né? Mas quem acabou ficando na frente ali, né, foram as duas últimas. Continuo mesmo com um indicador estratégico menor. Patrimônio líquido, vamos ver quem que teve um bom desempenho. Olha só, a Eletro sabia que o business era o patrimônio líquido. A Machine Learning tinha colocado o número 5. Então, está aí um pequeno distanciamento entre uma e outra. A capacidade de você fazer as previsões de vendas. Todos empatados ali e tal. Deram mais um pouquinho. Liquidez. E aí você tem uma liquidez. Também as empresas se aproximando e os primeiros lugares se mantendo. E a questão da sustentabilidade empresarial. Também peso 5. E chega ao final. Pódium. Eletro P 187 e a Machine Learning 173. Lembrando, o pessoal da Machine Learning estava em primeiro lugar nas primeiras decisões e a Eletro Portátil também estava próxima. E eu digo que essa diferença aqui, ó, entre a Eletro P e a Machine Learning ficaram muito próximas. Ou seja, era mais um capítulo do jogo que a gente rodasse e vocês teriam feito, né, talvez uma mudança ali. A terceiro e quarto lugar realmente já estavam um pouco mais afastados ali, né? Talvez o eletroportátil poderia alcançar um segundo lugar se a Machine Learning não tivesse realmente mantido o que conseguiram, né? Mantendo as vendas, mantendo o seu desempenho, mantendo a sua estratégia. Então, pessoal, parabéns, tá? Um grandioso parabéns aí para essas equipes, para todas. É como eu te falei no vídeo da aula passada. Mesmo uma equipe que está ali em quarto lugar ou não se classificou, teve seu aprendizado, teve seu benefício. Olha, ralaram, buscaram, falaram, professor, era até o último minuto, eu lembro, acho que era até as 9 horas, dia 20, e eles estavam ali. Professor, como é que eu faço? Como é que eu vou? E a gente foi decidido junto, sem precisar falar, né, dos concorrentes, mas eu fui decidindo junto o que estava ocorrendo para poder fazer com que a equipe realmente desse um sobressalto. Parabéns, Professor, turma. Diga lá. As equipes não classificadas, neste caso, como que fica? A gente precisa refazer algum trabalho extra? Não, eu conversei com o professor Pita e nós fizemos uma determinação. O campeão e o vice-campeão, nota 10, e os demais, nota 8. Nota 9, desculpe. Uhum. A questão do não classificados, veja, eu como professor orientador, eu coloco todos os relatórios que vocês me procuraram. E se eu colocar todos os relatórios, é mais do que, às vezes, as outras equipes que vieram nos buscar, entendeu? Então, pelo circuito, por tudo que vocês fizeram, vocês tiveram o seu aprendizado e vocês estão no ranking. Quem que poderia não ter nota? Quem desistiu do jogo, quem zerou. Do tipo, Entendi. não colocou produção. Como está ocorrendo, o pessoal da graduação já aconteceu isso, e eu já mandei uma carta de advertência lá para eles, porque eles não participaram. Aí você percebe se a pessoa entrou ou não dentro da LDP, se tomou decisões.
e vocês não. O pessoal que não classificou não é o pessoal que não teve nota, é o pessoal que fez de tudo, né? Mas diante do ranking, vocês não obtiveram o resultado. Então, eu quero também ter esse reconhecimento de vocês, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Com certeza vocês tiveram. Pessoal, e aqui o MBA 2, Ice Refrigeradores e a Cooler Drinks. E a RPB também por pouco ali, em terceiro lugar. Aí vem a EJK, um pouquinho mais distante, também muito próximo. Posso dizer que nessa equipe aqui, porque como vocês tiveram 7 grupos, então talvez a dinâmica foi diferente. A do MBA 1 tiveram 5 equipes. E depois vem a Tax Lux, que também teve um bom desempenho, foi para cima, depois perdeu um pouquinho. A CDV, né? E a BBA. A BBA também. Os meninos ali, o pessoal que estava acompanhando comigo na BBA, sabe que foram até o último minuto ali para esse professor, a gente vai decolar. E olha, eu ajudei também, vamos alcançar a CDV, viu, o pessoal da CDV Frio? Olha, elas estavam batalhando para pular vocês. Bastava assistir, né, terem dado assim, uma vacilada, pá, teriam dado um salto. E as meninas da Cooler Drinks se empenharam pra caramba. E olha, pessoal, eu quero reconhecer. Foi a equipe que mais aproveitou todos os momentos, porque desde o primeiro momento, professor, queremos reunião, professor, queremos, né, professor, hoje à tarde, professor, WhatsApp e tal. Acho que a Rosângela não está aqui agora, ela estava numa outra disciplina, mas eles aproveitaram. Professor, nós fizemos planilha. As outras equipes também, mas elas saíram na frente. Ali no primeiro momento já tinham planilha, já estavam fazendo tudo. Conseguiram o primeiro lugar em uma boa colocação. De repente a ICE deu um salto. E o grande problema de tudo isso foi no período 6, em que o fornecedor falou: galera, eu não vou entregar para todo mundo. E aí muitos de vocês fizeram uma programação de matéria-prima e não receberam. Vocês repararam nisso? Isso estava lá no último momento. Mas professor, eu pedi para fazer tanto X de produto e só me entregaram tanto? Teve um problema lá de matéria-prima e o fornecedor não entregou. Vou deixar agora mostrar lá. Outra coisa engraçada que ocorreu foi no momento de você ofertar lá em classificados. Teve uma equipe, eu não vou falar qual, que ofertou só porque o outro também queria, né, ofertando lá, comprando, não lembro o que tinha acontecido. Então, pessoal, eu quero comprar. Eles também foram lá para tentar comprar, para dar uma equilibrada. Olha, essa equipe foi muito estratégica, tá? E aconteceu. Outros que ofertaram só para ver como é que estava o... Mas por que você está ofertando, né, matéria-prima ou produto acabado? Professor, só para sentir como é que os meus concorrentes estão atuando. Isso ocorreu. Galera, vocês acham que não foi tão fervoroso, mas eu que estava aqui nos bastidores, a Mariana que estava acompanhando, sabe que isso foi ocorrendo, né? Então, eu achei muito... Você sabe, legal. Professor, só um adendo, até esse evento emergente, né, no jogo, que é a crise da matéria-prima, que tem a oportunidade do leilão e, em contrapartida, isso também, assim, a gente tem que estar atento, né, ler as notícias com atenção, porque lá no período 5 já tinha um sinal de mudança, né, já tinha uma notícia onde falava que o mercado fornecedor estava preocupado. Né? Então, assim, o gato subiu no telhado e aí aqueles que observaram esse sinal, né, que, poxa, pode faltar matéria-prima ali na frente, poderiam ter estocado, né, anteriormente, no período 5, já ter comprado um pouco mais. Quando chegou no 6, a matéria-prima sumiu e aí o fornecedor lá no e-news dá a notícia, né, que faltou matéria-prima, mas que vocês poderiam, como que fala? Ter lá, que ele ia entregar só aproximadamente metade do que ele costumava ofertar, mas ele lembrou também no último parágrafo lá da notícia que ele aceitava no máximo o dobro da necessidade das empresas. Então, assim, ele tem metade para ofertar e eu posso colocar o dobro do meu pedido, então se eu preciso de 50, eu peço 100, né? Alguma coisa mais próximo do que eu preciso é o que eu vou receber. Então, tinha lá essa diquinha na notícia, quem percebeu isso
conseguiu pedir a mais, aí você não perde exato, né? Se ele só tem 50 metade para entregar, é claro que não é, que depende muito do pedido de todos os outros, né, de todas as outras empresas. Mas então também a gente olhar muito as dicas lá do conselho, nas comunicações externas, ler o e-news, né, olhar os relatórios, porque lá você fazia análise. Teve período, acho que no 5, não sei, que ele tinha o balanço de todas as empresas ali, você podia fazer muita análise dos concorrentes, né? Então, isso tudo é parte do jogo, claro. Hoje fica mais claro, né, no final do jogo, mas as equipes que estão mais atentas a esse ambiente, a leitura do ambiente externo, né, pode aproveitar melhor. Perfeito. Das crises, né? Sim, sim. E mesmo assim, veja como a Mariana, né, colocando isso para nós, mesmo assim, a gente não tinha certeza da decisão, né? Mas, professor, a matéria-prima vai acabar. Daí eu me lembro, assim, uma discussão ali da equipe, uma falou para a outra assim, mas talvez não acabe, viu? Daí só seja matéria de jornal. Eu achei engraçado, porque a gente está no meio das fake news. E ocorre, né? Para você ter uma ideia, um exemplo prático. A Jack Motors, quando veio para o Brasil, anunciou que ia montar uma fábrica para colocar 100 mil unidades ano. E eu estava dando uma disciplina de estratégia e falei, pessoal, se você fosse dono de uma montadora, tal, o que você faria com essa informação? Você tomaria decisões. E aí, vocês sabem que isso não ocorreu. A Jack Motors se retirou, diminuiu de tamanho no Brasil e não montou essa fábrica para 100 mil veículos. No mercado, deu enchente, caminhão tombou, matéria-prima, não vou entregar. Você ainda fica com o pé atrás. Será que isso vai ocorrer? Então, é bem difícil, né, Mariana? A gente vive num momento em que, além de ter a informação, tem que saber se ela vai realmente... Mas será que vai ou não? E a gente fica nessa dúvida. Pessoal, são sinais e aí a gente que avalia, né? Como, da melhor maneira, que se vai toma ocorrer a melhor decisão. Ou não. Olha só, turma do MBA 2, região 1. Vocês percebem que a ICE colocou peso 8. E isso trouxe para ela um benefício, né? Depois, região 2, um benefício estratégico, já que ganhou, multiplicou. Daí a região 2, né, no período final. A ICE decolou, por quê? Peso 7. Contra, cadê a Cooler? Estava com peso 8, mas ficou em segundo. Então, aqui vocês ficaram muito bem empatados, mas no acumulado não. Depois, região 3. Vamos lançar. Tcharam, pá. Aí, a ICE freou e todo mundo foi. Por quê? Porque não era o propósito da ICE. Eles sabiam, tanto que eles colocaram peso 3. O pessoal da ICE está aí? Aí, estamos aqui. Então, veja, não colocaram... veja lá, depois me diga quem é. Foi o único que colocou foi a EJK. Cadê o pessoal da EJK? E o pessoal da EJK colocou agora. Senhor, mas assim fica bem legal, né? Olhando tudo isso. Olha lá, colocaram o peso 8. Alcançaram um bom indicador, né? Mas mesmo assim não conseguiram bater a RPB Anjos, que além de ficar em primeiro lugar, colocaram o peso 8. Você vê, então, nossa, professor, então se eu soubesse, eu tinha feito melhor. Claro, por isso que a voz da experiência, né? Todo mundo pergunta, qual é a melhor estratégia, professor? A melhor estratégia é aquela que combina com a própria demanda. Você, com o teu acúmulo de know-how no mercado, você realmente vai tomando decisões melhores com o tempo. Não dá para dizer que, vou criar uma estratégia vencedora. Isso só vai saber se é vencedora lá na frente. Né? Faturamento, vamos lá ver quem ganhou faturamento. A RPB colocou peso 6, a ICE 8 e a EJK 7. Talvez aqui a Cooler ficou um pouquinho para trás porque colocou peso 4 no faturamento. Porque não era, né, o propósito delas. Né? Depois, a lucratividade. Deixa eu colocar aqui. Lucratividade já não colocaram, né, um peso muito grande. Vocês tiveram alguma... veja, ninguém acreditou muito na lucratividade, mas tiveram bons resultados. Você percebe, pessoal, que aqui as empresas não andaram muito. Elas só mantiveram aqueles que estavam no ranking.
Patrimônio líquido. Aqui a galera acreditou bastante. Não. Ó, a galera foi mais para faturamento. O único que acreditou foi a Cooler Drinks, colocou peso 6. Vamos ver o que eles fizeram. Ó, Cooler Drinks, peso 6. Então, veja só, o pessoal da Cooler Drinks, eles estavam dentro de uma concorrência que às vezes é diferente daquilo que eles acreditavam. Ou seja, a posição da Cooler estava bem definida nesse caso. Talvez se eles tivessem colocado, veja só, aqui, o indicador 8, eles tivessem dado um salto. Não só nesse período, mas nos períodos anteriores. Porque eles realmente estavam muito bem ali no patrimônio líquido, estavam indo bem. Outra empresa que estava no patrimônio líquido absurdo, a RPB Anjos, mas também não acreditaram que patrimônio líquido fosse o business, né? Tava lá, talvez investindo em pesquisa e desenvolvimento, tentando, né, infiltrar os vendedores no mercado, mas se entendesse que o patrimônio líquido fosse o grande diferencial, né, da empresa, tivesse dado um grande salto, capacidade de previsão de vendas, aí, olha lá, não, o pessoal andou todo mundo um pouco parelho, né? Só a BBA daí já tinha ficado para trás naquele caso, mas tomaram bastante decisão, viu? Olha lá, aqui a Taxlux e a CDV ficaram para trás nesse momento e os que estavam ganhando aí foram melhorando, né? Obviamente. E questão da sustentabilidade, pá, também aconteceu assim. Quem estava na frente continuou na frente. E a ICE e a Cooler estavam disputando ponto a ponto. Olha, o grande problema foi o fornecedor, como a Mariana falou. Por mais que tivessem visto, todas as equipes falaram: professor, vai faltar matéria-prima, compro mais? Compre. Até sugeria, se está dizendo que vai voltar, né? Mas ainda assim, alguns passos, né, foram, assim, os insights desses passos finais foram dados no final do jogo. Parabéns, ICE, Cooler, campeã e vice-campeã, RPB, EJK, Taxlux, CDV e a BBA. Tá? Então, são empresas que batalharam, fizeram aquilo que podiam para os jogos e agora creio que só novos desafios pela frente para vocês poderem realmente, né, jogar de uma maneira ainda mais voraz com tudo que isso ocorreu. Pessoal, é isso. O nosso final chegou, né, no dia 20, vocês receberam. O que vocês têm daqui para frente, né? A disciplina está concluída. Eu já falei para vocês das notas, né? A minha vontade era dar 10 para todos, mas acho que o campeão e o vice-campeão, eles têm, né, um destaque maior ali, então eles saem um pouco na frente. E aí, depois que vocês começarem a ler o manual não, os relatórios, vocês podem conversar comigo, podem conversar com a Mariana, né? A gente vai aprendendo e tendo mais insights daqui em diante em relação a tudo que isso ocorreu. Ok? Mariana, muito obrigado pela participação, por estar em todos os dias nos bastidores. O pessoal sabia que eu falava assim, pessoal, a resposta é essa, mas eu ainda vou consultar a Mariana para saber realmente se tem alguma coisa a mais, porque tinha coisas que a gente não conseguia enxergar e às vezes você olhava e tal, né? E tiveram algumas questões bem técnicas, extremamente técnicas, que a Mariana gostou, inclusive, olhou lá em relação a alguns alunos que me perguntaram, que não faz parte do escopo do jogo, não tem algumas coisas que foram colocadas, mas foram bem interessantes, tá ok? Alguém? Amarildo, quer falar? Pode falar. Mariana, obrigado pela participação. Pode dar um recado para a turma. Valeu. Pessoal, um grande abraço a todos. Pessoal, tudo de bom para vocês. Obrigado. Obrigado, Mariana. Contamos com você, Mariana, nos próximos jogos também. Pessoal, essa aula vai ficar gravada. Tá? O professor Pita, ele está em aula nesse momento. Ele até falou, pupa, eu vou sair, mas não ia sair, porque não ia também parar um sistema e entrar no outro. Aí eu agradeço a compreensão de todos, né, pelo aprendizado, pelo envolvimento, pelo engajamento, e espero que vocês tenham aprendido, levado, né, para frente esse MBA. A gente sabe, eu estou junto com os coordenadores dos MBAs,
né, sabem que eu já tive participação dentro de todos os programas e eu levo com muito carinho os MBAs. A hora que o Pita falou, Pupo, você quer ser um dos professores, né, da disciplina de jogos? Eu falei, claro que eu quero, óbvio. Né? Eu leciono também outras disciplinas e eu tenho certeza que alguns de vocês a gente já conversou pessoalmente, né, e a gente vai continuar conversando. Eu digo que quem entra para o MBA entra para um aprendizado contínuo. Depois que você entra para o MBA, dá positivo, você nos vê na rua, você sabe que nós somos eternos professores. Professores, poderia me dar uma dica, porque mudei de empresa e tal. E você sabe que a equipe que está hoje no MBA, o professor Pita, o professor Davi, o professor Dario, a equipe da secretaria, os próprios professores que estão aí com vocês, a gente atende vocês de uma maneira que quer que todos cresçam. Porque a gente sabe que você crescendo, nós também crescemos. A gente sabe que é um resultado, né? Dizendo assim, puxa, esse aí foi aluno de MBA da Universidade Positivo e a gente estava lá junto nesse crescimento. Então eu agradeço, só tenho a agradecer, pessoal. Abrir os microfones aqui com você. Ok? Oséias, Vanessa. Ok, professor, obrigado aí pela oportunidade. Agora, vendo os números e vendo a didática e a lógica do jogo, é bem bacana. A gente, infelizmente, ali por falta de um planejamento, pulamos uma etapa inteira. Nós, em 4 no grupo, ninguém se deu conta do prazo e a gente zerou uma etapa. Impressionante como essa etapa acompanhou a gente até o final. Essa zerada, né? Toda a decisão. Não foram só vocês, tá? Mas eu achei bem bacana. Até a Mariana comentou há pouco, tinha gente que estava emprestando dinheiro e investindo. A nossa é uma equipe que chegou a consultar vocês, né? A gente acabou de vir do módulo de finanças avançadas, onde o WAC era importante, né? Valia a pena você se alavancar com capital de terceiros e utilizar melhor o seu, né? Então foi bem bacana. Faz sentido isso, né? Se você tem uma comparação de juros diferenciada, pega dinheiro mais barato, né? E investe no mercado. No mercado existem esses tipos, né, de possibilidades, mas no jogo acabou não podendo ali naquele momento. Mas obrigado, o suporte Zé. Deles foi muito bom, né? Com certeza, demais. Obrigado e parabéns pela condução, professor. Obrigado, valeu. Pessoal, encerramos por aqui, tá bom? Espero então que a gente continue nas nossas aventuras aí, tá? Como eu falei, o aprendizado é contínuo. E nos encontramos numa próxima. Daqui a pouco eu mando o link lá para vocês. Vai ficar no canal do Pupo Channel, no YouTube. Lá você pode assistir aula de graduação também, né? Tem bastante coisa para você ver lá. Um grande abraço, turma. Até mais, professor. Tá tudo aberto o microfone. Obrigado, professor. Valeu, professor. Até mais. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até lá. Obrigado, um abraço. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.